considera uma pessoa estressada? Um levantamento realizado pelo Programa de Avaliação de Estresse da Beneficência Portuguesa de São Paulo mostra que 60% dos pacientes estão com um nível alto de estresse crônico. E esse problema atinge principalmente mulheres. Para cada homem com estresse, tem 2 mulheres com o mesmo problema. Mas por que será que isso acontece? Para falar sobre esse assunto, eu recebo no programa Toda Mulher de hoje a deputada Ana Paula Rechuan e a psicóloga Angélica Mafra. Tudo bem? Sejam bem-vindas ao programa Toda Mulher. Para começar o nosso debate, eu queria que vocês explicassem o que é o estresse. Bom, eu acredito que o estresse ele é um limite, né? A pessoa, quando ela se encontra estressada, é porque ela já ultrapassou o limite dela, o próprio limite físico, emocional, mental, né? Então, é importante a identificação do próprio limite, né? Então, eu acredito que o estresse é o maior causador, assim, quando você ultrapassa. E quando a pessoa perde a noção de como resolver as coisas do dia a dia, ela passa a não conseguir resolver os seus problemas normais com facilidade e a ansiedade toma conta dela. Então, aquelas reações normais que ela teria numa situação de um filho doente, ela se desestabiliza, o coração acelera, né, a respiração fica mais difícil. E tudo passa a ser muito difícil. E com isso, o rendimento no trabalho diminui. Então, coisas que ela fazia com facilidade passam a se tornar difíceis, né? Ela fica com dificuldade de dormir, a qualidade do sono cai. E você tem uma diminuição importante da qualidade de vida. Agora, por que esse é um problema que atinge mais mulheres do que homens? Sim, as mulheres elas são mais sensíveis, né? E as mulheres, elas tendem a guardar mais, né? Então, se a mulher está chateada por alguma questão, ela guarda, né? Muitas mulheres que chegam hoje no consultório, elas chegam com muita dificuldade de dizer ao marido o que sente, de dizer aos filhos o que sente, né? Ela se torna mais sensível a todas as situações, né? E, assim, é o ativismo hoje também, né? Da sociedade, assim, a mulher, ela desempenha vários papéis, né? Então, esse desempenhar vários papéis, né, ela se cobra muito, né? Eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa profissional, eu preciso dar conta da casa, eu preciso dar conta do marido, então eu preciso dar conta de tudo. Mas qual é o momento que ela tem para ela mesma, né? E eu acho também por questões hormonais. A mulher, ela não é igual ao homem anatomicamente, ela tem diferenças. E a vida moderna faz com que a mulher, ao longo com o feminismo e tal, ela venha assumindo funções também masculinas, né? Então, hoje, a mulher, ela fuma mais, ela bebe mais, porque ela tem uma pressão muito grande com a jornada dupla, jornada tripla, e ela se cobra de ser perfeita em tudo. E isso é impossível, né? Nós não seremos super mulher em todos os sentidos. E a mulher não tem um tempo para ela, em geral. O que vai fazer você prevenir o estresse? Você ter um tempo para você mesma, né? E normalmente a mulher se doa integralmente no trabalho, na família, para os filhos e acaba não cuidando de si mesma. Tanto que os trabalhos mostram que a mulher faz menos atividade física, né? Ela é muito ligada à questão familiar. Então, quando ela chega, ela trabalhou o dia inteiro. Se ela chega à noite em casa, ela acha que ela tem que suprir aquele tempo que ela não teve com o seu filho, né? E acaba se dedicando ao filho e não cuidando de si mesma. Então, ela dorme menos, ela come mais, ela não faz exercício e, com isso, o estresse vem. O importante é o reconhecimento do estresse no início. Né? Então, como identificar esse estresse? Quais são os principais sinais que o estresse apresenta logo no início? Os principais sinais quando você acorda, né, como ela falou, tem uma noite mal dormida, né? E aí, quando você acorda de manhã, você está sem disposição,
né? Você come mais, né? Ou você come de menos também, porque tem algumas mulheres que não se alimentam bem, né? E aí vem as implicações no corpo físico, né? Então, eu acredito que o início, né? Como você pode detectar? Você pode detectar quando o seu corpo começa a sinalizar isso, né? Quando seu corpo começa a sinalizar sintomas físicos e que é como se fosse um alerta, né? Como se seu corpo estivesse pedindo socorro, né? Socorro porque está acontecendo alguma coisa, socorro porque está passando do limite, e aí a gente precisa ver o que está acontecendo, né? E quando você começa a tomar reações de elevar o tom de voz, às vezes porque o seu filho deixou uma toalha caída no chão e aí você tomou uma reação enorme, então você já está, por situações simples, saindo do limite. E o seu coração começa a acelerar por pequenas coisas. No meio da noite, você é acordada, você acorda do nada, né? Mesmo você estando Sônia, cansada, você não consegue dormir. E a respiração com dificuldade. Então, eu como cardiologista, acabo recebendo muitas pessoas no consultório achando que estão com doença de coração, porque estão tendo essa manifestação de falta de ar, de taquicardia, de ser acordado com dor no peito. E fora a falta de concentração também, né? Isso. As mulheres hoje, a maior dificuldade hoje que elas têm é de se concentrar somente em uma atividade. Tanto é que hoje, se ela senta para ver um filme, ela não está prestando atenção naquele filme. Ela fica ligada ainda nas coisas que ela tem que fazer durante o dia, no próximo dia. Os serviços de casa, o que tem que fazer com o filho, o que tem que fazer amanhã, né? As mulheres hoje estão muito preocupadas com o amanhã, né? Existe a atividade de hoje, mas já está se programando para as atividades do outro dia. Exatamente. Então, não dorme, se irrita facilmente, falta de concentração, a memória é afetada. Então, assim, a qualidade de vida cai, né? Diminui. E isso interfere na relação interpessoal, na relação com o parceiro, né? Ocorre diminuição da libido, que é a vontade sexual. Então, acaba interferindo em todos os aspectos, né? Então, a mulher, ela tem que se conhecer para ela começar a reconhecer os sintomas iniciais de estresse, para que ela possa se tratar antes dela desenvolver um pânico, a depressão, que dependem de medicação e que podem levá-la a um pronto-socorro, a um ambiente médico ou até uma terapia intensiva com infarto. E cada pessoa lida de uma forma com o estresse, né? Tem mulheres que precisam de um dia só de descanso e aí já no dia seguinte já se sente melhor, está tudo certo. Mas tem outras que, de fato, levam isso de uma outra forma muito mais grave, e é importante se respeitar a individualidade dessa mulher, sim, né, no tratamento mesmo que ela for realizar. Sim, como a gente falou, os limites, né? Então, assim, existem mulheres que um dia, né, um dia inteiro de pijama já é o suficiente para no outro dia ela se sentir mais renovada, mais revigorada. Mas existe o estresse agudo, né? Então, as mulheres que passam por separações, né, momentos de divórcio, que são períodos assim difíceis, né, para a mulher, momentos onde ela precisa cuidar de um ente que se encontra doente, né? Então, é um período de estresse prolongado, né? Então, isso também a gente precisa respeitar esse momento. Ela precisa respeitar, né? Ela precisa estar ali dando conta daquele ente doente? Precisa, mas ela também precisa se lembrar que ela precisa de um momento para ela, né? E aí que existe a importância do apoio familiar, né? Do apoio de amigos, né? Contar com os amigos, contar com a família para poder dividir esse momento, né? Então, encontrar possibilidades positivas para ela mesma. E essa é uma parte de descobrir, né, esse apoio necessário que ela pode descobrir, na verdade, fazendo um tratamento com psicólogo, sim, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar que está estressada, sim, porque as pessoas não levam muito bem, né? Falar, estou estressada, é frescura, não é nada demais, isso não é um problema. Mas é um problema, sim, né? Que precisa de todo um tratamento e de acompanhamento e de parceria com a família, com os amigos, né? Sim, é um conjunto, né? Assim, hoje muitas mulheres, elas
têm uma resistência de chegar até o consultório, fazer uma terapia, né? Muitas chegam assim com uma intimação, né, de um profissional de uma outra especialidade. Então assim, é porque ainda existe um preconceito formado, né, de que eu vou para psicólogo, mas eu não sou maluco, né? Então, isso também é um dos maiores causadores da falta de conhecimento dela mesma, né? O estresse hoje impacta diretamente até na questão financeira do mundo, né? Porque o estresse hoje, ele acomete mais de 70% das pessoas no mundo. Ele é fruto da vida moderna e ele impacta em gastos das empresas, gastos do poder público em tratar essas pessoas. Porque o estresse não tratado, ele vai se transformar em doença. E ele pode levar a doenças mais graves? Que tipo de doenças o estresse pode levar? Doenças físicas como síndrome do pânico, transtornos emocionais, ansiedade generalizada. As doenças físicas, pode ocorrer um infarto, né? E pode levar à morte mesmo. Né? Fibromialgia, o câncer, né? Porque existe uma predisposição genética, existem células cancerosas circulando pelo nosso corpo. Mas elas só vão se manifestar em doença se houver condições até emocionais. Então, o câncer de mama, câncer de próstata, no caso do homem, ele tem uma relação com o estresse. A questão de doenças reumatológicas, como lúpus, que são as colagenoses, o fato de ficar sempre gripado, sempre doente, queda de cabelo, que a gente chama de alopécia, dor de cabeça frequente, né? Enxaqueca, a famosa enxaqueca, é muito comum nas pessoas estressadas, e a doença cardíaca, sim, que é o carro-chefe, né? Hoje nós vimos o mundo, a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, e as mulheres hoje são mais afetadas pelo estresse e elas vêm ao longo dos anos aumentando também o índice de infarto, né? Então, o infarto hoje, ele é um grande... ele vem dessa questão, né? E existe um tipo de doença cardíaca, em especial, chamada síndrome do coração partido, que é uma doença descrita lá inicialmente pelos japoneses em 1990, chamada síndrome de Takotsubo, que é exclusiva da mulher após 55 anos, na época da menopausa, mas exclusiva da mulher com estresse. Deputada, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a senhora continua falando dessa síndrome, que é muito interessante mesmo. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já, não saia daí.